Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Começando mais um telecast aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, sabadão para falar de Série C, tá? Duelo de dois times tradicionais aí do nosso futebol brasileiro na tarde, começo da noite, né, deste sábado, lá nos aflitos, Náutico 0, Ponte Preta 1, né, um jogo com expulsões, enfim. O Náutico não conseguiu pontuar dentro de casa e empacou aí nos 8 pontos. Vai passar mais uma rodada fora do G8, enquanto a Ponte Preta, né, disparou, né, líder da competição com 16 pontos. Eu sou o Fábio Hermano, estou aqui com Atos Rildo e nos trabalhos técnicos e direção Gabriel Costa. Você que está chegando aí, já deixa a sua curtida nesse vídeo, super importante, tá? O like aí para dar aquela moral pro canal, dar aquela engajada. Também compartilha aí nos grupos de WhatsApp, torcida do Náutico. Atos Rildo tem muito o que falar no telecast de hoje, então você já compartilha aí, espalha a palavra aqui do 45 minutos, já avisa que começamos por aqui. E outro recado importante é sobre as inscrições, tá? Estamos muito próximos aí, menos de 100 inscritos para a marca de 80 mil inscritos. Então a gente conta Fábio, também... Fala, Atos. Não, aproveitar aí a campanha de inscritos, já até para poder aumentar aí, a gente conseguir aumentar um pouco. Pedir aí quando o Gabriel, que está hoje nos trabalhos da live, né? Quando ele fizer um post ali no Twitter, eu já dou uma retweetada, porque a torcida do Náutico está ali ansiosa por algum conteúdo. O Timbucast só começa daqui a 1 hora. Então, assim que Gabriel fizer o post, eu já vou chamar o pessoal lá no Twitter para vir aqui e já chegar se inscrevendo. E engajamento é com o Atos Rildo, viu? Então, importante aí essa retweetada. Para a gente começar a falar de Náutico 0, Ponte Preta 1. Você que está aí também deixa o seu comentário aqui no chat, tá? A gente vai lendo na medida do possível, né? Ajude a fazer esse conteúdo conosco. Também agradecer a Bet Nacional, né? A nossa parceira aqui, a Bet dos Brasileiros. Se você não tem sua conta por lá, betnacional.bet.br. Sempre lembrando, jogue com responsabilidade. A aposta é entretenimento, não é investimento. Você não ficará rico com apostas esportivas. Também tem o Clube 45, que é a forma que vocês possuem de nos apoiar de forma direta, apoia.se/podcast 45. Por lá você pode aí contribuir com qualquer valor para manter esse projeto independente, né? Há mais de 10 anos aí, começou lá no Spotify há muito tempo, hoje já aqui tem no YouTube como a nossa principal plataforma e, claro, sem a ajuda de vocês, nada disso seria possível. Bom, então é isso. Sem mais delongas, Atos, vamos falar de Náutico 0, Ponte Preta 1. Né? A Ponte Preta, no finzinho do jogo, conseguiu marcar o seu gol, mas me chamou muito a atenção, Atusildo, a inoperância do Náutico hoje, né? Contra um adversário que é forte, né, para os padrões de Série C. É um time ali que claramente é acima da média, tem jogadores que jogariam tranquilamente uma Série B, o camisa 9 lá, o Gé, é um jogador muito bom, né? Era de fato um teste muito difícil para o Náutico, mas fato é que o Náutico me pareceu que nem competiu hoje, né? No 11 contra 11, a Ponte Preta estava melhor, aí teve a expulsão ali no final do primeiro tempo, o Náutico voltou no início do segundo tempo, mas também não conseguiu aproveitar esse jogador a mais, e aí com a expulsão do Muriel, né, aí a Ponte Preta dominou as ações do jogo, merecidamente fez 1-0, e eu acho que esse jogo serve para confirmar mais uma vez, Atos, que o Hélio dos Anjos é um grande treinador, ele vai potencializar muito desse elenco, mas tem muitas lacunas ainda, né? Acho que a janela que vai abrir aí no próximo mês vai ser preponderante para as chances do Náutico ter esse acesso, né? Porque hoje era um tipo de nível de jogo que ele, no quadrangular, é desse nível para cima. Assim, não vai ter jogo mais fácil que esse. E a resposta do Náutico dentro de campo não foi boa. Tem a questão do jogo contra o São Paulo, né? Que aí você pode colocar o desgaste, talvez, ali, uma semana mais cheia. A Ponte Preta teve a semana livre para focar nesse jogo. Não sei se dá para utilizar isso como argumento, mas fato é que não vou chamar de um choque de realidade, porque essa realidade já vem batendo na porta do Náutico há muito tempo. Mas hoje, de fato, ficou muito claro que o Náutico, para subir, vai precisar de mais. Boa noite, Fábio. Boa noite a quem está
acompanhando aqui a gente na live, a Gabriel também, que está nos trabalhos técnicos. Fábio, eu estava muito preocupado com esse time do Náutico para uma sequência de 3 jogos que o Náutico teria, que era o Ipiranga fora de casa, era a Ponte Preta e o ABC, né, fora de casa, antes da janela abrir. A janela vai abrir dia 2 de junho. Muito preocupado mesmo. E ainda no meio disso tudo, ainda tinha o jogo contra o São Paulo. Acabou que se abriu uma porta de maior esperança quando o Náutico atropela o time do Ipiranga, tá? Uma demonstração do trabalho de Hélio dos Anjos, tá? Dos principais pontos do trabalho de Hélio dos Anjos. Ele apareceu no jogo contra o Ipiranga. Não dá para chamar de jogo isolado, apesar de não ter conseguido uma sequência, né? O jogo do São Paulo é um jogo de outra espécie, né? Um jogo que o adversário tem uma qualidade completamente diferenciada em comparação ao time do Náutico. E o jogo de hoje também a gente vai falar muito sobre ele. É um jogo que o Náutico não demonstra nenhum tipo de sequência do que foi o jogo do Ipiranga. Mas dentro do jogo em si, tiveram muitas virtudes. Deu para notar que tinha uma sequência, na verdade, um amadurecimento de um trabalho que ele já vem tentando há muito tempo. Principalmente na parte física dos jogadores. Até porque a gente está colhendo jogo a jogo, o Náutico está colhendo jogo a jogo, muitos ônus dessa tentativa de mudança física dos jogadores, né? Então, o Náutico vem perdendo muitos jogadores por contusões. O Náutico está perdendo jogadores dentro do jogo por contusões, assim, numa quantidade absurda. E está ficando até sem jogador, com jogador a menos, porque não tem mais substituição quando alguns jogadores machucam. É o segundo, não seguido. É o segundo jogo que acontece nesse campeonato que o Náutico fica com um homem a menos por não ter mais substituições. Por 30 minutos, tá? Os 2 casos aconteceram perto dos 20 minutos do segundo tempo e o Náutico passou mais de 30 minutos jogando com um homem a menos contra o Confiança e agora contra a Ponte Preta, por não ter mais substituição. Fábio, o Náutico ele manteve o time, né, que jogou contra o Ipiranga, depois que jogou contra o São Paulo, que jogou hoje. Tinha muito essa questão que você pontuou da questão do cansaço, da sequência de jogos. O jogo de terça-feira foi uma batalha campal, né? Além do adversário ser de uma qualidade muito acima, então o time vai se desdobrar fisicamente. Isso é natural que aconteça. O campo pesado, né? Foi um jogo em meio à chuva. E 10 contra 10, né? O campo fica maior, né? Isso, e ainda foi um jogo 10 contra 10, bem lembrado. E o jogo foi um jogo muito desgastante. No jogo de hoje, no primeiro tempo, o Náutico não jogou bem, tá? A Ponte Preta já foi melhor, foi bem melhor que o Náutico no primeiro tempo, até a expulsão. Porém, eu até que estava achando interessante o posicionamento do time do Náutico com ímpeto. Pode parecer estranho, a turma pode estranhar. Não, Náutico, não acho. O Náutico jogou mal o jogo todo. Mas da forma que o Náutico estava apostado, não estava me desagradando tanto. O problema é que o Náutico não estava conseguindo ser assertivo nos passes. O Náutico estava errando passes assim, passes bobos assim, tocando para ninguém às vezes. E o Náutico tinha um jogador que estava deturpando muito o nível do time, jogando muito o time para baixo, que era Carlinhos. Tá? Jogando muito mal desde o começo do jogo. Já vou logo adiantando que ele é o pior em campo, assim, de longe. A partida que Carlinhos fez hoje é horrível. Coincidentemente, ele vem jogando muito mal nos jogos nos aflitos, né? Parece que é um jogador que ele sente, de alguma forma, ele sente jogar nos aflitos, a presença do público. Não sei, é a única explicação que eu consigo achar, porque nos aflitos ele vem jogando muito mal. Mas o posicionamento do Náutico, assim, eu vi um fio de esperança ali ainda, sabe, Fábio? Principalmente quando o Náutico ficou com um homem a mais. A Ponte era melhor, tá? A Ponte, desde o começo, estava fazendo boas jogadas com o Gé. Já no início do jogo, o Gé pega uma bola pela esquerda, corta o marcador, chuta cruzado. O Muriel faz uma bela defesa já no início do jogo ali. 6 minutos de jogo ali, o Muriel já estava fazendo uma boa defesa na finalização do Gé. Tá? Depois teve um lance claro de gol para a Ponte Preta, que foi uma bola que sobrou ali pelo lado direito de ataque da Ponte, dentro da área.
o jogador da ponta, acho que foi o Jean Dias, ele acaba dando um cruzamento ali, um totozinho dentro da área, na verdade. A bola vai ali caindo meio que morta dentro da área e o Gé completamente livre, assim. Já na entrada da pequena área, ele dá um peixinho na bola e acaba acertando o pé da trave. Foi uma jogada, assim, claríssima de gol para Ponte Preta. O Náutico consegue responder com uma bola em transição. Foi até um lance interessante que o Náutico consegue ir mano a mano contra a defesa da Ponte Preta. O Marquinhos ele puxa esse contra-ataque, né? Toca para o Kelvin, só que o Kelvin acaba arriscando de fora da área, a bola vai para fora. Mas aí a Ponte Preta tem um volume mais interessante, né? Continua apertando o Náutico. Tem um lance assim de uma bola, uma linda bola do Elvis. Elvis, que já está sendo conhecido por ser o jogador gordinho, né? Já de umas temporadas ali ele acabou assumindo uma condição física um pouco diferenciada do que a gente vê no futebol, né? Bem gordo ali, a gente é aparente a condição física dele diferente dos demais, mas joga muita bola, tá? Joga muita bola e deu uma bela enfiada assim pro Jean Dias, assim, de uma qualidade tremenda, assim, no meio da defesa do Náutico. O Jean Dias saiu na cara de Muriel, ele acabou se enrolando um pouquinho com a bola ali, no último momento ele tenta fazer o gol de calcanhar, mas Muriel chega dividindo ali com ele, fazendo a defesa. E aí que tem a expulsão do jogador da Ponte Preta. O Léo Oliveira, assim, dá uma entrada criminosa em Arnaldo, criminosa, aquele lance feio até de se ver, tá? Ele vai direto no tornozelo do Arnaldo, o tornozelo vira, né? Muito por sorte ali. Assim, o Arnaldo vai sair machucado no segundo tempo. Eu acredito que não tenha sido a mesma contusão. Eu acho que foi uma questão muscular, porque o Arnaldo coloca a mão na posterior da coxa. Mas esse lance em específico do primeiro tempo, da expulsão, o Arnaldo ele não teve um problema mais grave ali por sorte. É o tipo de lance de sorte, porque o impacto é suficiente para poder causar uma lesão grave no tornozelo. Não precisaria nem de VAR, né, o lance. Foi tão assintoso assim, que... Não tem VAR na Série C, só lembrando, mas foi tão forte a chegada que ficou muito claro, né, que era para vermelho. Isso, e é o lance que você olha para a feição do jogador da Ponte Preta, ele sabe que pega, chega, ele faz aquela careta assim, com quem diz, puta que pariu. Se o juiz viu, acabou, ele já sabe, né? Aí ele tenta dizer ali que foi na bola, mas o juiz viu e acabou expulsando. Falando em juiz, aproveitando, o técnico Hélio dos Anjos, que reclamou muito do juiz antes da partida, né? Disse que é um juiz que chamou até desequilibrado, disse que é um juiz que dá muito cartão. Veja, acabou acontecendo, né? Salvo engano, foram 7 cartões amarelos e 3 expulsão. Ele até disse a média de cartões que o juiz tinha, que era de 8 a 9 cartões amarelos, e a média de expulsão também era alta. Acabou tendo 2 expulsões no jogo, né? Que Isso. Arnaldo, no segundo tempo, vai sair machucado. Mas aí o Náutico fica com um homem a mais, o que abre uma esperança. E aí é que eu trouxe esse ponto, Fábio, da forma que o Náutico estava postado em campo, e até o ímpeto dos jogadores não me desagradava tanto. Apesar de que o produto final era ruim, o Náutico não conseguia ser assertivo nos passes, o Náutico sofria de uma qualidade da Ponte Preta que quando chegava forte. Quando o Náutico fica com esse homem a mais, eu pensei que seria o que faltava ali para poder o Náutico passar a ser ter um ímpeto maior em cima da Ponte e conseguir chegar ao gol, chegar à sua vitória. Só que nesse momento, assim, no segundo tempo, a Ponte Preta entendeu o jogo, né? Baixou suas linhas e meio que foi provocando o jogo até chegar no intervalo. O Náutico só vai ter uma chance com o Patrick Alain já no final do primeiro tempo, tá? O Náutico cruza uma bola, o time da Ponte acaba espanando essa bola para fora da área, ela sobra para Patrick Alain, que consegue cortar o primeiro marcador ali que vem para cima dele, mas acaba isolando a bola. E aí veio o intervalo e eu pensei, no segundo tempo o Náutico vai vir mais assertivo, né?
se manter a mesma postura e o ímpeto. Como eu disse, eu não me desagradava tanto o ímpeto dos jogadores do time do Náutico. Para mim faltava pouco ali para poder se acertar e conseguir ser mais produtivo. Assim, mas Faltava nada qualidade, né? Isso, Fábio, mas nada aconteceu disso para o segundo tempo. Assim, o segundo tempo, o Náutico se desmorona de uma forma assim que é até inacreditável você entender que num jogo tantas coisas vão acontecendo para poder ir desmoronando o time, tá? O Náutico já faz substituições, o Hélio, né, faz substituições já no intervalo. Eu confesso que eu não mudaria no primeiro momento, não mudaria. Eu preferia voltar com o mesmo time para poder sentir como é que está o jogo ali. A Ponte Preta ficou meio assustado com a expulsão, mas Hélio acabou fazendo algumas mudanças. Já entrou com o Talicinho no lugar do Marquinhos. E aí vai vir uma substituição que a gente precisaria de mais informações para poder avaliar, que foi a entrada do Felipe no lugar do Ryan. Veja, Carlinhos estava fazendo uma partida horrível. Inclusive, a última bola do primeiro tempo é um passe que é inacreditável de Carlinhos no pé do jogador da Ponte. Ele não estava sob marcação. O jogador que ele queria tocar a bola estava muito distante do destino que ele deu. E ele simplesmente jogou a bola no pé do jogador da Ponte e dando um contra-ataque para a Ponte. Já estava amarelado. Era um risco do juiz, de alguma maneira. Veja, um juiz que tem a fama de dar muito cartão. Que Hélio já tinha reclamado dele antes do jogo. E Carlinhos, com esse cartão amarelo, era uma possibilidade grande de haver ali alguma espécie de compensação numa dividida. Dele ali pesar um pouco ali no critério e acabar expulsando Carlinhos. E quando o Hélio volta com uma substituição de zagueiro, você pensa, pô, vai sair o Carlinhos, né? Mas não, ele acabou tirando o Ryan. Que aí a gente não vai conseguir fazer a avaliação completa, porque precisaria saber se Ryan sentiu alguma coisa. Não consigo enxergar que Ryan não tenha sentido. Por quê? Porque o Carlinhos estava fazendo... Era o pior em campo, estava fazendo uma partida horrível, e o Ryan estava bem. O Ryan estava até seguro. O Ryan, que é um jogador que é muito criticado, que vem até fazendo alguns jogos ok, de altos e baixos, mas vem melhorando alguns elementos ali periféricos, como disputas aéreas, disputa por baixo, ali nas stats, nos scouts, o Ryan vem melhorando muito por causa de uma melhoria física que Hélio vem promovendo no time, e ele está sendo um jogador que está conseguindo desempenhar melhor com esse avanço físico que ele vem tendo. Mas aí, provavelmente, deve ter acontecido uma contusão. Em algum momento o Náutico deve divulgar, porque não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Não tem como o treinador ter visto que precisaria trocar um zagueiro e esse zagueiro fosse o Raya. Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Eu não quero acreditar que tenha sido uma decisão técnica. Deve ter sido contusão. E ele coloca o Felipe, tá? Ele coloca o Felipe no lugar do Raya, e volta para o segundo tempo com a zaga com o Felipe e o Carlinhos. Com 5 minutos ali, teve uma boa jogada do Náutico. O Náutico cruza a bola para o Mezenga, procurando o Mezenga, né? Mezenga sempre ali tentando receber essa bola. A bola acaba sobrando dentro da área e o Arnaldo chega ali de surpresa, mas não conseguiu finalizar bem, acabou isolando a bola. E aí vem o lance da expulsão do jogador do Náutico. Assim, foi uma atrapalhada, Fábio, inacreditável. Primeiro, o Felipe tenta se antecipar numa disputa contra o jogador da Ponte. Ele erra o tempo de bola. Ele não consegue nem dividir direito. Ele passa lotado ali no lance. A bola sobra para o jogador da Ponte Preta. E aí o Carlinhos, que estava na cobertura, não conseguiu entender a jogada. Tinha o Gé passando pelas costas dele. Ele ficou meio... Não sabia se voltava para tentar acompanhar o Gé ou se ia dar um combate para tentar matar a jogada de alguma forma. Acontece que o jogador da Ponte acaba lançando o Gé no comando de ataque, né, que vai em direção ao gol sozinho, né? O Felipe e o próprio Carlinhos tentando se recuperar, mas o Gé já estava à frente dos dois. E aí sai o Muriel e acaba fazendo a falta em Gé. O Gé tenta dar o drible ali no Muriel e o Muriel comete a falta. Para mim, uma escolha errada, tá? Eu sempre acho que você deve deixar o atacante numa Série C tentar finalizar.
porque a probabilidade de não sair o gol é grande. Isso não é Copa do Mundo, velho. Isso não é Série A, que os atacantes têm uma qualidade maior e costumam ser mais assertivos. Isso é Série C. Geralmente, uma chance clara de gol tem uma tendência a não sair o gol, tá? Você nunca pode preferir uma expulsão, principalmente no contexto que o Náutico estava com um homem a mais. Aí o Muriel sai, faz a carga, para mim a expulsão é correta. Muriel é expulso, né? Porque até Aí foi a impressão, não sei você, que o próprio Gé, ele preferiu a falta do que tentar desviar do Muriel para fazer o gol, assim. E pareceu que ele chega, vai, me derruba aí. Porque exatamente. se ele quisesse, ele poderia ter ido um pouquinho mais para o lado para continuar a jogada, mas ele, pô, tô com um a menos aqui. Exato. O gol, não sei se eu A vou 0-0. fazer. Ainda estava meio longe, ele Exato. estava na intermediária e vinham dois zagueiros, né? É claro, a chance do Gé fazer era muito grande. Mas vinham dois zagueiros ali para tentar se jogar na bola, enfim, alguma coisa desse tipo, né? E E, me pareceu que ele de fato ali quis o vermelho, assim, ele não fez muita força para se livrar do Muriel, né? Ele quis de fato chamar a falta. Fábio, isso é uma falta de leitura, assim, que às vezes irrita em goleiro quando tá jogando a Série C. Muriel não é a primeira vez que faz isso. No jogo contra o próprio jogo do Ipiranga, o jogo estava 2-0. Muriel sai fora da área para poder fazer uma falta, levou o cartão amarelo, poderia ter sido expulso, a gente comentou isso aqui. E também, lá no final, daqui a pouco eu vou chegar, mas o próprio gol que o Náutico toma, que já não era mais o Muriel, era o Leonardo, jogador da base, ele dá o ângulo para o jogador da Ponte Preta. É um tipo de saída no gol que eu nunca entendo quando o goleiro faz isso, porque se o goleiro fica, o jogador não consegue nem finalizar Eu direito. acho que é instintivo, viu, Watson? Eu acho que É é. instintivo, mas eu acho que precisa de uma leitura melhor, Fábio, porque sempre se toma a opção de querer sair no pé do atacante. E a própria saída dá ao atacante a referência do goleiro. Tanto é que ele toca bem devagar para dentro do gol. Porque ele tem um referencial. Porque esse tipo de lance, ele é muito rápido. O atacante ele não consegue olhar para saber onde é que está o gol, onde é que está o goleiro. Então ele não vai conseguir finalizar. Ele vai tentar um domínio que vai dar tempo, de alguma forma, de a zaga se recuperar. Ele pode tentar um cruzamento. O gol pode sair desse cruzamento. Mas eu acho que vale mais a pena você deixar a jogada seguir do que o goleiro sair de qualquer jeito, dando a referência para o atacante. Quando o atacante percebe, no seu campo de visão ali, ele percebe a chegada do goleiro, aí ele toca com o goleiro como referencial. Tanto é que a bola entra bem devagarzinho, mas daqui a pouco a gente chega lá. Nesse momento, o Muriel acaba expulso, né? E na sequência do lance, teve uma jogada interessante do Náutico, e aí agora o Náutico já está com 10 jogadores também em campo, né? Que teve a falta, a própria falta também foi uma chance interessante para o time da Ponte Preta. O Danilo Barcelos cobrou a falta muito perigosa. Eu acho que o Leonardo, o goleiro do Náutico que entrou, né? Estava vendido no lance, mas a bola acabou indo para fora. Mas já na sequência o Náutico conseguiu uma boa jogada, uma das poucas jogadas que o Náutico conseguiu no segundo tempo, que foi uma penetração do Hélio Borges pelo corredor direito, já adentrando ali a área, mas perto da linha de fundo. Ele acaba cruzando a bola, procurando o Mezenga, que além de não conseguir finalizar, além de não conseguir chegar na bola, vinha com uma marcação dobrada em cima dele, ele acaba se machucando. E o Mezenga se machuca e o Hélio acaba fazendo 2 substituições nesse momento. Acaba entrando com o Léo Mago no lugar do Mezenga e fez uma outra substituição que eu não vou recordar agora. E nesse momento o Náutico fica sem nenhuma substituição no jogo. E na sequência, Arnaldo se machuca. Arnaldo se machuca, tenta ficar ali por alguns momentos, mas logo em seguida ele desiste e senta ali no banco de reserva e o Náutico fica com 9 jogadores em campo, 8 de linha. Então, para quem foi no intervalo, Fábio, com um homem a mais, rapidamente ali, em 25 minutos, o Náutico já se encontrava com um homem a menos. Assim, é inacreditável. E a partir desse momento, a Ponte Sobre Preta isso, mesmo. Atos, ele não foi precipitado, não, de ter. Assim, ele já tinha um exemplo de outro jogo que isso aconteceu, né? Que o Náutico também teve que jogar a reta final com um jogador a menos. Faltou um pouco de cautela, não? Ou ele falou: um raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar, né? Não é possível que dois jogos
um jogador se machuque no final da partida. Mas assim, para um time que tem um histórico de lesões, teve uma semana mais cheia do que o habitual, né? Com mais jogos. O Série C geralmente só se joga no final de semana. O Náutico teve o jogo contra o São Paulo, né? Que a gente já falou aqui. Jogo na chuva, jogo decisivo, jogo 10 contra 10. Enfim, tudo isso torna o jogo mais desgastante. Não foi um erro do Hélio? Fábio, veja, é óbvio que vai ser acreditado o erro ao treinador que fez as substituições, tá? Porque 30 minutos é Aí, muito cedo, né? Assim, 40, vá lá. não, 40 você foi já. antes de 30, foi antes de 30, eu acho. Não, isso aí vai ser acreditado a ele. É um erro dele, um erro de. É um gerenciamento difícil de substituição, tá? Porque perde muito jogador por lesão, mas ele tem que saber que ele tem Arnaldo em campo ainda. Arnaldo simplesmente não joga 90 minutos. Então ele tem que lembrar que vai ter sempre uma substituição a menos. Inclusive, Fábio, quando eu disse para você que eu não teria feito substituição no início do segundo tempo, ele acabou entrando ali com o Talicinho e fez a substituição do zagueiro, eu não teria feito substituição até para poder você fazer um melhor gerenciamento dessas substituições, porque são muitos jogadores que poderiam estar pendurados com cartão amarelo pelo contexto do jogo e do juiz, né? E de você estar com um homem a mais e o juiz poder procurar essa compensação o tempo todo, então você teria que guardar mais substituições. E até porque a primeira substituição que eu faria se eu não tivesse feito no intervalo, seria da entrada de um jogador como o Hélio Borges ou o próprio Talicinho no lugar do Arnaldo, já sabendo que o Arnaldo é um jogador que não fica os 90 minutos. Então, eu acho que é aí que o Hélio acaba errando. Agora, o que contribui também para ele, que ele vai se queixar disso, é natural, é a quantidade de jogador que ele precisa substituir por lesão, né? Porque o Marquinhos eu não sei, eu acho que foi uma opção técnica. Mas o Raia provavelmente foi lesão, tá? O Arnaldo também saiu machucado. E ainda o Mezenga, né? O Mezenga também saiu machucado. E ainda tem a situação do Muriel ali, que foi expulso, que ele perdeu a substituição do goleiro. Mas vai cair na conta dele, é um mau gerenciamento, não tem como a gente negar isso. E após essa saída de Arnaldo, Fábio, assim, foi até difícil de entender que durante uns 5 a 10 minutos o Náutico até que ficou com a posse de bola. É óbvio que não tinha mais muitas forças para poder conseguir agredir o time da Ponte Preta. O Náutico já estava extenuado fisicamente. Mas o que estranhava era a Ponte não ter entendido o jogo. Parecia que a Ponte não tinha entendido que estava com um homem a mais. E parecia que a Ponte não tinha entendido que mesmo que a Ponte tivesse com um cansaço grande, a Ponte também estava se mostrando muito, muito desgastada. É óbvio que o Náutico estava mais. E eu estava torcendo para que o jogo se estendesse naquele ritmo ali, porque o empate já estava lucro para o Náutico. Mas aí, na reta final ali, a partir dos 35, 37, 38 do segundo tempo, a Ponte entendeu qual era o jogo, tá? E começou a naturalmente ocupar o espaço no seu campo de ataque, começou a avançar seus jogadores, e aí o Náutico ficou passageiro da agonia até o final da partida. Assim, foi um pequeno massacre, era bombardeio o tempo todo, chute de fora da área perigoso, algumas defesas do Leonardo que estava ali estreando, até chegar o lance que saiu o gol, né? A defesa do Náutico pregada, tem um passe ali entre linhas que o jogador vai sair livre dentro da área, mas não era assim, cara a cara, não era frontal, tá? De uma finalização fácil, era uma bola que estava um pouco deslocada para o lado direito, e aí é aquele comentário que eu fiz. Eu acho que o goleiro, quando ele sai, ele dá o ângulo para o jogador, ele dá um pouco de referência, principalmente. E é impressionante como eu vejo o gol saindo assim, que se o goleiro não sai, 90% das vezes não vai sair gol, principalmente quando você fala de uma Série C, que a assertividade dos atacantes são muito baixa. Na Série C, você tem que sempre apostar no erro do atacante. E esse é um dos motivos que eu não critico, por exemplo, o fato do Náutico jogar um pouco exposto. O time de Hélio dos Anjos é um time que marca muito alto e acaba dando algumas possibilidades de estocadas ofensivas para o adversário. Mas acontece que a assertividade é tão baixa, Fábio, que compensa. Você vai ter um ganho de pressionar mais o adversário, de botar mais jogadores no campo de ataque para conseguir criar melhor
E o ônus de você ficar um pouco desguarnecido é compensado porque a maioria das vezes o jogador não vai conseguir aproveitar a oportunidade de gol. Isso acontece numa frequência muito grande. Mas eu acho que ainda faltam as leituras como essa do goleiro, acabou saindo ali, deu a referência, o atacante da Ponte Preta toca na saída dele, né? A bola entra até numa velocidade baixa ali, a bola acaba Passa até nas pernas dele, né? A bola acaba se arrastando ali para dentro do gol e daí em diante o Náutico continua ali como passageiro da agonia até chegar ao final da partida e o Náutico perde em casa, né? Acaba se complicando aí na tabela. Era uma vitória que poderia ter levado o Náutico para dentro do G8 e agora o Náutico, ao final da rodada, pode se distanciar aí do G8. Estava um ponto atrás do G8 e agora pode se distanciar bem. A boa notícia, né, que o CSA não venceu, né? O CSA tropeçou em casa, empatou com Confiança Lanterna 0-0, então bom resultado aí para quem está na perseguição ao G8. CSA então, também teve uma semana dura, né, Fábio? Exatamente. Teve que segurar lá um empate contra o Grêmio jogando fora de casa, então claramente isso pesou, né? Eu não vi o jogo, né? Estava acompanhando o jogo do Náutico, mas certamente isso influenciou, né? Um time, numa Série C, qualquer coisa é vantagem, assim. É muito nivelado. Um time que está um pouco mais descansado, um erro, né? Uma expulsão, faz muita diferença. Bom, alguns comentários aqui da galera. Vamos lendo aqui, antes da gente passar para o campinho. O Chagas está por aqui. O Jamerson está criticando muito um Granja, pede para ele ir embora do time. Muito jogador de pelado e jogador bichado. E algumas palavras aqui de baixo calão que infelizmente não poderei reproduzir. Luiz Silva também, time ruim da peste, vamos falar nesses termos. Aguento mais não. Ronaldo Santos, que defesa de rapá. Isso aí. A defesa do Náutico até vinha na Série C, eram 3 jogos sem tomar gol, né? Mas, de fato, hoje tomou mais um gol ali. Na época do Marquinhos Santos era muito comum, né? Tomar a bola nas costas, né, da defesa. Hoje voltou a ter esse problema. O Jamerson fala que o Náutico tem contratado 10 jogadores. E que os Titãs aí é uma vergonha, são tudo pernas de pau. Vai precisar mexer, né? Renato Contratou um Souza. zagueiro, né? Contratou um zagueiro, Fábio, o Matheus Silva, que estava na Ponte. Não jogou esse ano porque teve um problema aí com o presidente. É um jogador que o Náutico estava na mesa do Náutico no começo do ano, mas o Dito Cujo, né, que já está sendo citado aí no chat, o Eduardo Ganja, vice-presidente do futebol, acabou não acertando com o jogador, preferiu outras opções. E o Matheus Silva, ele teve acho que num ônibus do Náutico, tá? Tem uma foto que aparece ele, salvo engano, ele estava já no ônibus do Náutico. Não sei se veio com a Ponte, é provável que tenha vindo na delegação da Ponte Preta, e já foi direto ali, colocou a camisa ali acho que ele estava com a camisa de treino do Náutico, na camisa vermelha, aparecia. Como eu disse, é um jogador que ele não jogou esse ano, é um jogador de qualidade, é um jogador que foi um destaque da Ponte Preta no ano passado. Quando a Ponte Preta se planejou para esse ano, tinha em Matheus Silva um dos pilares do time. Eu não sei o que se deu ali internamente, mas ele teve esse problema com o presidente e acabou não sendo utilizado no ano todo. É um jogador que precisa entrar em forma. Inclusive na foto, apesar de ele aparecer muito pequeno, só de rosto, Fábio, e de longe, já deu para perceber que ele está meio rochinchudo. Perdão. Então, um jogador que precisa entrar em forma, talvez aí uns 10 dias, 15 dias. Se ele tiver bem fisicamente, assim que ele entrar em forma, e clinicamente ele não tiver problema nenhum, eu digo isso porque são elementos que eu não consigo avaliar. Se ele tiver essas duas condições ok, ele é um bom jogador, passa a ser o melhor zagueiro à disposição. Porque qualidade ele tem, até tem qualidade até de jogar uma Série B tranquilamente. O Carlos Vinícius fala que o Náutico jogou mal contra uma Ponte Preta muito fraca. O João Lucas fala que se a Ponte Preta fosse forte, não estava na C. Quando eu falo que a Ponte Preta é um time acima da média, é padrão Série C, tá? Não é que o time é o Real Madrid. Você tem 2 jogadores diferenciados, o Elvis e o Gé do Palio. Você tem um goleiro seguro, que é o Diego Silva. Um time que conseguiu fora de casa... Lateral é bom.
O Manquinho é Isso. bom lateral também. É um time que, quando não tem a bola, consegue se fechar bem. Meu irmão, isso para a Série C é Real Madrid. Tem o Dudu, Então, que não jogou hoje, que já foi um dos pilares do time campeão da Série B há 2 anos atrás. isso, né? O Vitória. Então é isso, assim. Não é que é um super time, que é o City da. Não é, mas assim, é um time acima da média, né? Ele tem ali valências, né? Que para uma Série C fazem a diferença, né? Fazem a diferença. Diria E mais, teve. diria mais, E, viu? Diria e ainda mais, Fábio. teve. Ah, No começo do jogo, que eu disse que não estava desgostando tanto do posicionamento e do ímpeto do Náutico, se fosse um time mais fraco, o Náutico conseguia ser mais sim. incisivo ali, poderia até ter chegado a gol. Mas o fato do Náutico não ter reproduzido isso em boas jogadas, em ser criativo, e pelo contrário, até o adversário ter tido boas chances, é por causa da qualidade da Ponte Preta. Claramente a Ponte Preta é um time que ele consegue se impor. Após a expulsão é que ele entra numa oscilação dentro do jogo. Mas antes de ficar com um homem a menos, a Ponte Preta demonstrou essa qualidade. É um time que no Campeonato Paulista, né, ele teve a quinta melhor campanha geral. Ele só não foi para a fase mata-mata porque tem a questão dos grupos lá, né? Mas é um time que vem bem desde o começo do ano, né? Então, os paulistas, eles já largam meio na frente, né, na Série C. Ele já tem uma cota de 8 Gé, milhões que ninguém tem de Série C, né? Eles já começam muito na frente e eles, enfim, eles são superiores, né? Assim, se o Gé é time é jogador de Série minimamente B, né, Fábio? organizado, é só ver o G4, tá? Tem só o Guarani que não tá. O G8, na verdade. Gé é jogador de Série B. É jogador de Série B Tranquilamente. e que, dependendo da condição e da fase dele, pode receber uma oportunidade em algum time ali que O disputa Juventude joga fácil. tranquilo. Gé hoje só não está na Série B ou até algo melhor porque ele se contundiu no ano passado. Então, ele fica na ponte muito por causa disso, recuperando a lesão. E ele voltou pouco. Ele nem jogou, acho que nem jogou Paulista. Ele volta só para a Série C. Então, é um jogador que ele recuperando o ritmo, ele tem capacidade de jogar numa Série B alta, numa Série A baixa. É um jogador que você percebe a qualidade ali. Ele pode não ter o primor técnico que, sei lá, uma Série A ali, meio de tabela, peça. Meio de tabela para cima. Mas como centroavante, de vigor físico, de saber proteger a bola, de conseguir as oportunidades, de conseguir finalizar, é um belo de um atacante. Bom, o Tony Carlson tá por aqui, fala que o atacante gordo da Ponte ganhou todas da zaga do Náutico. O Ravel pergunta se o ABC venceu o Londrina, passa o Náutico na tabela, o quanto isso pode influenciar o confronto. Só é difícil o Não, ABC ganhar, viu? Esse ABC acho muito difícil ganhar da do Londrina fora de casa, mas mas eu não acho que isso seja primordial, não. A Ponte Preta tinha perdido o jogo em casa do Brusque, né? na rodada 4-1. passada, 4-1, contundente. Eu cheguei a vislumbrar que isso era até algo positivo, né, para poder tirar um pouco da confiança do time da Ponte Preta, mas no final das contas, não necessariamente esses fatores assim que a gente pode projetar vai entrar em campo. Eu não acho que o resultado do ABC vai interferir muita coisa nesse jogo, não. É mais fácil na Série C o time que tá bem, ele dá uma derrapada, né? Porque aí fica confiança demais. Jogador que não é tão bom com muita confiança, às vezes joga contra, né? Então, às vezes é até melhor pegar um time que vem ali tranquilo, vem de um bom resultado, que às vezes acaba se desconectando um pouco do jogo, né? Entrando ali com um leve salto alto e o adversário aproveita. Saulo Lessa tá por aqui. O Matson fala que o ABC tem a quinta melhor campanha fora, mas é pior em casa. Cara, o elenco do ABC é muito fraco, tá? O elenco do ABC tem refugos do Botafogo da Paraíba do ano passado de jogadores reservas, que são titulares nesse ABC, assim. Até eu acho que o ABC não cair já dê graças a Deus, viu? Quem é torcedor do ABC, porque o time é fraco. Igor Cavalcante fala que se esse time é acima da média, a gente tem total condições de subir em relação à Ponte. Claro, tem. Claro. Cara, na Série C é tudo muito parelho, assim. Pega o Volta Redonda que subiu, que foi campeão, inclusive, né, ano passado. Não é um grande time, enfim. Série C é encaixe, né? Encaixe, alguns jogadores diferenciados, né, para você ganhar jogo, intensidade e isso, e só, e sorte, um pouquinho de sorte. Não tem muita, não tem muito que inventar, torcida, na Série C. O time tem que encaixar, começa daí. Se não encaixar também fica difícil. Mas não precisa de muito para subir, assim, não é a competição mais difícil, não é uma Série B, né? Você tem que ficar entre os 8 e ser um time de chegada. É isso. O roteiro é esse.
O João Lucas fala que estava nos aflitos e o Náutico estava apático. Só joga quando quer. Cara, eu tenho uma sensação assim, que o Náutico ele joga melhor quando ele não tem a responsabilidade do resultado. Você tem essa sensação? Sobretudo em casa, é sempre um time meio que não consegue se impor. Aí você vê contra o Ipiranga, que era um jogo fora, no Sul, um empate, todo mundo já ia agradecer, porque é difícil jogar no Sul sempre. Aí o time vai lá, tranquilo, né? Você citou o Carlinhos, né, que fora de casa joga bem, né? É o quê? É um time que sente o peso emocional da torcida, isso, da cobrança. O que É o, acontece? é o que parece estar acontecendo, né? Apesar de que o Náutico, hoje, ele perdeu a invencibilidade de quase 9 meses em casa, que o Náutico não perdia, mas vamos lembrar que o Náutico está jogando jogos de níveis muito baixos, né? Esses nove Foi meses eliminado em não. casa pelo Retrô, né? Nos pênaltis, mas foi Ah, eliminado. tinha perdido contra o São Paulo. Eu tinha esquecido do jogo do São Paulo. Na verdade, foi o São Paulo que quebrou esse tempo aí sem derrota do Náutico, mas já é 2 derrotas seguidas agora, né? Mas mesmo dentro desses 9 meses, não se traduz é, em bons resultados, Fábio, muito porque muitos empates também. E a média dos times que o Náutico vem jogando são times fracos, é time de Série C, é time do Campeonato Pernambucano, muito time assim abaixo da crítica da Copa do Nordeste, por exemplo. A Copa do Nordeste tem bons times, mas também tem time muito fraco, né? Então, isso se traduziu aí em 9 meses sem derrota, mas agora é a segunda derrota seguida. Mas parece sim, Fábio, que alguns jogadores acabam sentindo assim a pressão do jogo, a pressão da torcida. E, na verdade, o próprio treinador já declarou isso, né, em entrevistas, dizendo que alguns jogadores parecem sentir. E, na época, parecia que ele estava dizendo isso em relação a Carlinhos. Ele não citou nomes, mas se encaixava muito em Carlinhos, o que volta a acontecer, né? A partida de Carlinhos hoje foi tenebrosa. E é o que eu falo E aí, aqui. Time grande em Série C, assim, não adianta ter um time na média de Série C. Tem que ter o emocional, jogadores acostumados com o Fábio, emocional. a Pega esse partida time do do Náutico e Carlinhos, bota no Brusque, talvez os caras rendam muito mais. a partida do Carlinhos, para quem não tenha assistido o jogo ou acompanhado não com tanta atenção, não é que o jogador jogou ruim porque apenas errou coberturas, um erro posicional, perdeu no mano a mano, no X1 alguma jogada. Não. São erros assim de pisar na bola. Pisou na bola 2 vezes. O Carlinhos, né? Erro de tocar a bola sem estar pressionado no pé do adversário. Então, veja, erros absurdos nessa categoria. Não é um erro natural de um zagueiro. É, exatamente, é isso, né? Série C tem muito isso, times grandes, né, que jogam a Série C. Eu pego muito os exemplos dos paraenses, né, que demoraram para subir, os dois, inclusive, hoje estão na Série B. Mas, cara, você viu os times de Paysandu e Remo? Cara, não é possível que esse time não suba, ou não, nem vá para o quadrangular, né? Então é um time que acaba, na hora H, estádio lotado. O Botafogo acontece muito isso. O Botafogo tem uma média na primeira fase de 3 mil torcedores. Aí o time, todo mundo tranquilo, G8, tudo bem que esse ano tá um pouco pior, mas enfim, nos últimos anos era isso. Chegava do quadrangular, 15 mil no Almeidão, os caras já erravam besteira, assim. Então, um jogador de Série C que não é acostumado, isso pesa demais, pesa muito. Bom, vamos pro campinho, Atusildo, porque você Bora. daqui a pouco estará no TimbuCast, né, para falar mais 2 horas de Náutico Ponte Preta, mas vamos fechar aqui o campinho Muriel, que ele foi mal do primeiro ao último minuto, né, porque teve no início ali, ele quase, a bola encobriu ele ali, meio estranho, né, perdeu o time, foi expulso. Isso. Perdeu, já no 1 minuto de jogo, uma bola que quicou na frente dele, né, o Carlinhos deixou para ele ali. Ele não entendeu o kick da bola, estava muito na cara que ele não ia conseguir alcançar aquela bola, e a bola quase que entra ali já no início da partida. Depois, é bem verdade, ele teve 2 boas intervenções, um chute do Gé, ali do bico da grande área, um chute cruzado, a bola ia no cantinho, a bola cegou, ele faz a defesa, tá? E aquele lance que eu falei que o Elvis conseguiu fazer um lançamento entre as linhas do Náutico, botou o Jean Dias na cara do gol, apesar do Jean Dias ter se enrolado, mas foi ele ali que travou a bola e também foi uma boa intervenção dele. Mas aí o lance da expulsão
enfim, eu avalio como erro do goleiro. Eu acho que o goleiro nunca pode optar por essa opção. Ele poderia até sair do gol, mas contanto que não toque no jogador do adversário. Não toque no jogador do adversário, porque vai ser expulso ali, fácil. Enfim, para mim, vermelho. Muito bem. Dupla de zaga, Ryan e Carlinhos. Carlinhos já pode colocar pior em campo aí. Eu queria pedir, por favor, para colocar 2 bolinhas vermelhas de Carlinhos. Assim, é uma coisa assustadora. Assustadora a partida de Carlinhos. Pisou na bola, tocou para ninguém, não acertou uma cobertura, podia ser expulso a qualquer momento assim. Teve um lance no segundo tempo que ele não consegue marcar o Gé e simplesmente ele empurra as costas do Gé assim para dizer assim, meu irmão, não consigo nem derrubar tu no ombro. Então vou te empurrar aqui para poder acabar essa jogada. Já podia. Não era lance para expulsão, mas a sensação que dava é que qualquer bola ali dividida com o Gé ia acabar sendo expulso. No lance da expulsão de Muriel, apesar da falha ter sido grotesca de Felipe, ele não consegue ali colaborar com alguma coisa, não consegue acertar a cobertura. Para mim, assim, foi horrível assim, a partida do Carlos. E o Ryan? E só para dar um contraste, para poder fazer justiça, eu vou colocar um verde musgo aí para o Ryan. Porque eu não vi o Ryan errando nada. Não vi o Ryan errando nada, o Carlos estava errando tudo e ele só jogou o primeiro tempo. E se saiu por questão física, né? Também não. Ou se for opção também, né? Não tem culpa. Né? Felipe Santana. Horrível, horrível. Assim, ele foi nível Carlinhos. Foi nível Carlinhos. O lance da expulsão é toda a culpa dele. Tentou se antecipar, não entendeu o tempo da bola. Do mesmo jeito que Muriel, lá no começo do jogo, não entendeu o tempo da bola, Felipe Santana não entendeu o tempo da bola aí. É um jogador que teve uma fase boa no Náutico. Eu nunca gostei, tá? Mas, enfim, era um jogador da base, a torcida se empolgava com ele ali, nunca caiu nas minhas graças. Mas desde o jogo do São Paulo, que ele falhou, né? Falhou não, jogou muito mal, na verdade, lá no Morumbi. Ele ficou um pouco afastado, fazendo uma preparação aí com o treinador. Aí precisou dele hoje e entrou muito, muito, muito mal. Muito bem. Só reforçar o like aqui da galera, tá? A gente tem pouco mais de 40% de quem está assistindo nesse momento com like, tá? Então, falta muita gente deixar a curtida aí, então a hora é agora, viu, galera? Deixe seu like. O Renato Vasconcelos fala que o São Paulo está perdendo do Mirassol e está morto fisicamente. O jogo de terça foi muito desgastante. Tem isso, né? E assim, se para o São Paulo, que tem elenco, isso pesa, imagina para o Náutico com vários desfalques, né? Jogadores se machucando durante o jogo, isso pesa ainda mais. Arnaldo, enquanto esteve em campo, foi bem? Veja, na medida do possível, eu não desgostei do jogo dele, não. Cavou a expulsão ali, a expulsão foi em cima dele. Só que é aquela coisa, né? Sempre sai machucado. Né? Eu vou deixar ele com amarelo. Até porque amarelo hoje é elogio. Sim. Igor Fernandes. Tem uma limitação técnica muito grande, tá? É um jogador que facilmente o torcedor pega pesado no pé. Então, uma partida como hoje, que o time jogou muito mal e o resultado foi negativo, se você perguntar a qualquer torcedor, ele vai dizer que Igor Fernandes foi o pior em campo. Assim, sem nem pensar, foi o pior. Mas eu acho que nas jogadas que ele participou, dentro da limitação dele, ele não foi muito fundamental na partida, sabe? Ele não foi protagonista de lances de perigo contra o Náutico, ele não gerou nada disso. Eu vou deixar ele com amarelo, viu? Até para poder se evidenciar bem quem jogou muito mal. Muito bem. Vamos para a dupla de volantes, né? Auremi e Marco Antônio. O Ademir tá difícil, meio perdido em campo. Pode colocar o vermelho aí para ele. O Marco Antônio, eu diria que ele não é muito parecido com o Igor Fernandes nesse caso. Ele não participou muito de jogadas danosas para o time, mas ele precisa ajudar mais, sabe? Mas enfim, correu muito ainda, tal.
Deixa ele com amarelo, marcam tudo com amarelo. Bom, vamos pro Patrick Alan. Horrível, vermelho. Horrível. Patrick Alan, que já tinha feito um jogo contra o São Paulo, horrível também. Já faz esse jogo novamente em sequência. Assim, difícil. O Náutico vai precisar contratar meio campo. O Chagas fala Auremir Mochilinha. Por que, Atos? Você sabe? Porque ele Porque parece essa que joga, alcunha? ele parece que joga com calça jeans molhada, né? Quando ele não quer correr, é um Deus nos acuda. Ah, Ele o fez uma Mochilinha. falta. O Mochilinha foi porque no lance de falta ele se agarrou nas costas do jogador da Ponte Sim. Preta. Sim, o amarelo que ele levou, né? Foi isso. É, Foi muito assintoso ali. Pediu o amarelo, né? Bom, vamos pro Kelvin, que também foi substituído, e aí? abaixo, precisa ser mais incisivo, laranja aí para ele. E Pequeno Marcos. Faltou muita coisa. Vou deixar com laranja também. Mas eu não teria tirado ele no segundo tempo, não. Teria voltado com ele ainda. Eu acho que Hélio começou a se perder quando colocou o Talicinho no lugar dele. Hélio tem que entender que ele não pode dar 45 minutos para Talicinho. É uma perda tática muito grande para você abrir mão logo no início do segundo tempo. Você tem que esperar mais. É difícil, que o Náutico tem um elenco muito curto. Por um lado, eu entendo por que é que ele precisou usar o Talicinho. Não tem outra opção. Tem um outro jogador da base do Náutico que costuma ser mais assertivo, que é o Caião, mas está machucado. O Vinícius está machucado. Então falta opção. E o Mezenga, para fechar o time titular. Mezenga, coitado. Tentou. Dessa vez eu não vou pesar no Mezenga, não. Eu ando sendo muito rigoroso com o Mezenga, apesar de que ele vem tentando demais. Teve jogo que ele jogou bem, um jogo contra o Ipiranga ele jogou bem. Ele tentou ajudar muito no jogo contra o Confiança, tentou alguma coisa no jogo do São Paulo. No jogo de hoje ele tentou, mas hoje eu vou dar o desconto que parte da torcida já vem dando nos últimos jogos a ele. Eu hoje tive dó dele, assim, vou deixar ele com um amarelo. E o Paulo Sérgio, volta quando, hein, Atos? Tem previsão? Veja, tardezinha acabou. O quê? Tardezinha é o quê? Tinha um show de pagode, tinha um tardezinha hoje aqui em Recife, na Arena Pernambuco. Acho que é na Arena Pernambuco. Ah, do Thiaguinho, é isso? Do Tiaguinho, é. Ah. Quando ele voltar do tardezinha, eu faço uma avaliação de quando ele volta. Olha aí, já alfinetada aí no Paulo Sérgio. Mas ele tá machucado, né? Já voltou aos treinos? Oficialmente, sim. Não, tá machucado. Mas não tá nem transição, ainda não chegou nesse estágio, não, né? Eu acho que não. Se entrou, foi nos últimos dias. Tá. Muito bem. Titulares avaliados, temos aí, já avaliamos o Felipe Santana, né? Temos ainda o Léo, o Hélio Borges, o Talicinho e o Léo Mago. E tem o Leonardo, né? O goleiro também. É o Léo. O Leonardo é o Léo ali. Veja, ele até que fez uma defesa boa, deu golpe de vista em outras bolas. Algumas bolas que foi chutada no meio, ele encaixou ali com tranquilidade. Para um jogador que está estreando assim com a camisa do Náutico, assim, você não vai ser isso que vai desagradar, né? Mostrando uma capacidade técnica ali, nos encaixes na bola. Vai pesar muito aqui a questão do gol. Eu não gosto desse tipo de saída. Eu acho que a maioria das pessoas vão acabar dando desconto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele com amarelo aí, porque é difícil você querer colocar na conta do goleiro que está estreando o peso de uma derrota. Eu não vou fazer isso, não. Vou ser covarde desse ponto, não. Deixa ele com amarelo aí. Um goleiro apesar de de não ter gostado 21 da anos, né? Aquele tipo de saída, você tem que sair para travar o cara, né? Se não for para travar o cara, então travar o chute, né? Então é melhor não sair, né? Mas Atusildo, sabendo que vai precisar do Léo no próximo jogo, né? Então, para não deixar o menino nervoso, meter um amarelinho, Atusildo é muito esperto. Bom, Hélio Borges. Hélio Borges tentou também, viu? Tentou bastante ali, mas o time já estava desorganizado. Mas mesmo assim ele tentou, deixar ele com amarelo. Fez algumas jogadas, chegou à linha de fundo. Teve o lance que Mezenga se machucou, foi uma jogada dele, ele procurou o Mezenga ali.
E temos Thalicinho e Léo Mago. Agora aí os dois foram mal. Viu? Thalicinho horrível, pode colocar o vermelho. Não acertou absolutamente nada. Tem um prejuízo tático para o time. Agora, Léo Mago, assim... É inacreditável que o Léo Mago esteja jogando no Náutico. A turma pensa que eu quero pegar no pé do jogador, mas não é, velho. Um jogador que fez a base todinho no clube, tem 24 anos e estreou na rodada passada, é brincadeira, né? Jogava Série A3 do Pernambucano no início do ano. Assim, é inadmissível que o Náutico bote Léo Mago em campo. Hélio dos Anjos vem elogiando ele, mas Hélio dos Anjos sempre tem essa pegada de pegar um jogador da base para ficar elogiando. Fez isso com o Dudu, que tem 16 anos, que estreou no Morumbi. Aí se irritou com o jogador, porque a primeira bola que o Dudu pegou tentou dar um 3 dedos, jogou no pé do jogador do São Paulo. Aí agora o Hélio mudou para o Léo Mago, de elogiar o Léo Mago. Aí quando o Mezenga sai machucado, ele opta para o Léo Mago, que conseguiu cansar com 5 minutos em campo. Léo Mago entrou ali com seus 25 minutos de segundo tempo. 30 minutos Porque é o Léo Mago, né? Não é nem... Olha, ele cansou. Ele estava tentando chegar numas bolas no jogador da Ponte Preta atrasado, que poderia até causar uma expulsão ali, que deu para perceber que ele estava com o cotovelo um pouco mais animado ali nos lances, deixando o ombro em algumas jogadas, e ele conseguiu dar um carrinho no jogador do Náutico. Ele deu um carrinho no jogador do Náutico, que era para expulsão. Veja só, ele deu um carrinho pro jogador da Ponte, pula, e ele acerta o jogador do Náutico, que aquilo não é para expulsão. Se fosse um jogador da Ponte, era expulsão. Pode colocar vermelho dele aí. Muito bem, todo mundo avaliado então. Melhor em campo fica para o Ryan? Só ele teve avaliação positiva. É porque hoje não é dia de melhor em campo, né? Hoje é dia de pior, né? E o pior foi Carlinhos. Se puder fazer uma alteração aí para poder agradar o comentarista e colocar pior em campo. Muito bem, você que manda. Pode eleger Carlinhos. Alguns comentários aqui. O João Paulo pergunta por que o Wellisson não foi relacionado goleiro, né? Que em tese era o goleiro reserva. Eu acho que é aquele rodízio que se faz com o goleiro reserva, né? Eu não sei se o Wellisson é melhor do que Léo, não, viu, gente? Quem joga no ABC? É Léo? Meu goleiro é Léo. Eu boto o Léo. O Wellisson eu já conheço. Léo é mais uma questão de informações que você vem recebendo. Estreou agora, né, no Náutico, mas as informações são positivas. Era para já ter estreado no Náutico há um tempo já. O Náutico hoje, ele estava em campo com o seu goleiro e seu centroavante, que o centroavante estreou na rodada passada e o goleiro estreou hoje, aonde poderiam, em algum jogo no Pernambucano, ter sido utilizado, né, para poder ganhar uma casca, né? Esse é o planejamento de trabalho que o Náutico faz, o planejamento de trabalho do senhor Eduardo Granja, da qual o presidente... O mundo acaba e ele não derruba o Eduardo Granja. É impressionante. É concursado, Atos? Tem concurso lá no Náutico? Alguns cargos? Quem é concursado? O Granja. Parece que sim, né? E Granja que gosta muito de cargos públicos, né? Vem da política, tenta fazer do Náutico com a prefeitura, queria derrubar a comunicação para colocar uma empresa aí, nomeada por ele. Acaba gosta dos loteamentos. Muito bem. Para fechar, Hélio dos Anjos. E aí, qual a parcela de culpa do Hélio no fracasso deste sábado? Foi muita, tá? Pode colocar o vermelho aí para Hélio dos Anjos. Hoje foi uma noite infeliz do treinador, mas fora toda a atuação do time de Hélio dos Anjos, o torcedor tem que entender que hoje foi o tipo da partida que brotou muitos problemas da temporada. Problemas que vêm lá desde a formação do elenco do ano passado, passando por toda a gestão do futebol do Náutico. Esses problemas, eles brotaram hoje. É óbvio que Hélio dos Anjos foi muito mal. Mas veja, Hélio dos Anjos, apesar de ter ido muito mal, desempenhado mal e merece as críticas, ele não é um problema. Ele não é um problema, principalmente para você mirar a sequência do campeonato. O problema está fora do campo. O problema está na direção. Isso. Bom, então avaliação negativa para o Hélio. Só para encerrar, o Cláudio Dantas fala que o Náutico precisa de 2 zagueiros titulares, um lateral esquerdo titular, um primeiro volante, um meia e 2 atacantes. O atual elenco briga para não cair. É isso tudo mesmo? É por aí. Falam em trazer também. Zagueiros.
além do Matheus Silva, eles têm dúvidas se vão trazer mais outro. Está provado que precisa, né? Lateral esquerdo eles estão para trazer, eu traria lateral direito também. Veja, Arnaldo não aguenta o jogo, Marcos Ítalo é muito fraco. Eles pensam em trazer meio campo e um atacante de beirada. Mas, pelo jeito, o Náutico precisa de centroavante também. Mezenga se machucou hoje. Paulo Sérgio está machucado. O Náutico emprestou LK. O senhor Eduardo Grande emprestou LK para o sub-20 do Inter. O Náutico está jogando com o Léo Mago, gente, que estava jogando a 3 do Pernambucano há meses atrás, e era reserva. O cara era reserva da terceira divisão do Pernambucano, Fábio. Fábio, isso acontece no Botafogo, em algum momento já aconteceu no Botafogo. Não, geralmente chega um cara desse, mas nunca entra. Eu acho que é só para fazer currículo, né? Os empresários botam lá só para fazer currículo. Olha a gestão de grupo. O cara, o Leandro Cauã, Fábio, é um bom jogador, cara. É um bom jogador, é um jogador que você quer sempre ver mais. É um jogador que você suplica para que ele tenha oportunidade, um jogador muito interessante. É um cara que é um centroavante, mas ele pode jogar pelo lado do campo também. É um cara muito móvel, é um cara fazedor de gol, tá? É um cara que, aonde ele joga na base, olheiros, diretores de outros times, fica babando por ele. Guardadas as proporções, as monstruosas proporções. Lembra muito o Ronaldo Fenômeno jogando. Um jogador muito interessante, corta para os dois lados. E você abre mão disso para entregar o sub-20 do Inter. Veja que o jogador tem qualidade, porque o sub-20 do Inter pegou o jogador e está lá de titular. E vem fazendo gol no sub-20 do Inter. Só que esse nível de jogador já é suficiente para o que o Náutico precisa aqui na Série C. Aí o Náutico abre mão disso para poder ter em campo um cara que era reserva na Série A3 do Pernambucano. Ó, vou ser justo aqui, viu, Atsil? O Léo Mago foi o reserva mais utilizado do Jaguar no Pernambucano. O Jaguar... Melhora um pouco. O reserva mais utilizado, ele entrou em vários jogos. Ele era reserva, mas entrava em quase todos. Não tem condição, não tem condição nenhuma, desculpa. Com todo respeito a Léo Mago. Cara, o Náutico contratou um cara que era reserva do Jaguar. Não era nem um titular do Jaguar, né? Não, se fosse aquele. Qual é o bicho que meteu muito gol no Jaguar? Tem um bicho, né, não, que meteu. Mas não é que foi contratado, é que foi emprestado. Ele tá no Náutico. É do Náutico. Ah, tá. Ele é do Náutico desde os 16 anos, Fábio. Ele fez toda a base do Náutico. Aí quando chegou ali, 19 para 20, ele era ponta. Hoje é centroavante, ele era ponta. Quando ele completou 19 para 20 anos, ele tinha acabado de fazer uma boa temporada num time que teve muito sucesso no Náutico, que foi um time que foi campeão da Copa do Nordeste Sub-20. Veja, a Copa do Nordeste Sub-20 já acabou há vários anos. Aí ele, quando ele estava estourando a idade, ele machucou. Teve uma lesão grave no joelho. Aí passou um ano parado e de lá para cá, o Náutico vem sempre emprestando ele. Não sei por que o Náutico não finaliza o contrato com ele. Aí o jogador está com 23 anos para 24 e agora é que ele estreia no Náutico. Só que o nível de atuação dele é Série A3 do Pernambucano, foi banco do Jaguar, jogando no Pernambucano, é esse nível. O Náutico vai com 5 minutos ele cansou, mais. Fábio. Com 5 minutos ele cansou. E aí vale uma crítica mais pesada a Hélio. Eu já disse, é modus operandi de Hélio fazer o elogio a alguns jogadores da base. Mas ele tem que ter calma. Ele tem que ter calma também, porque foi muito criticado o fato de... Quer dizer, muito criticado não. Eu critiquei quando eu fiquei sabendo que Léo Mago tinha sido relacionado com o jogo do Ipiranga. E aí, no bastidor, eu fiquei sabendo que a turma lá dentro se incomodou e o senhor Eduardo Granja provocou uma reunião no futebol para saber como é que tinha vazado informação de que Léo Mago tinha sido relacionado com o jogo do Ipiranga. Na verdade, não vazou informação nenhuma. Eu fiz uma simples dedução, tá? Porque o jogador tinha sido relacionado com a Confiança e eu disse, pronto, se ele foi relacionado com Confiança, ele também vai viajar. Sim, sim. Porque o que acontece, Fábio, quando ele foi relacionado com Confiança, ninguém percebeu que era ele, porque saiu na relação Leonardo. E tem tanto Léo, né, no Náutico, porque o cara pensa que é alguns dos outros, né? E o goleiro reserva do Náutico se chama Leonardo. Uhum. Aí todo mundo pensou que era o goleiro. Porque no jogo contra o Confiança, quem estava no banco era o Ellerson e Leonardo. Pensava que eram 2 goleiros que estavam no banco. Mas não era. Era o tal do Léo Mago. Aí ele se sentindo incomodado, porque quando eu fiz a crítica, eu não fiz a crítica ao jogador. Eu fiz a crítica do Náutico Granja, como responsável do futebol, ter permitido que Leandro Cauã tivesse ido para o sub-20 do Inter e o Náutico está precisando recorrer a Léo Mago para estar sendo relacionado. Ele, incomodado com as críticas, fez questão de fazer uma reunião do futebol,
colocar ele dos Anjos na parada para poder buscar quem teria vazado a informação, fazendo uma caça às bruxas sem necessidade, ninguém vazou nada, tá? Então, e isso é mais um problema que Granja pode causar, porque Granja se sentindo fragilizado pela quantidade de críticas que ele recebe, não só minha, como de toda a torcida, ele vai buscar elementos para se segurar. Há 10 dias atrás, ele teria entrado em contato com vários ex-presidentes e vários ex-diretores para poder conseguir politicamente uma força para se manter no cargo. Inclusive, ele, nos bastidores, ele fala isso com orgulho, que está conseguindo esses apoios. E a mesma coisa ele faz agora, quando ele traz Hélio dos Anjos para uma paranoia da cabeça dele, de achar que alguém vazou. Quem é que vai ligar para saber se o centroavante reserva da base vai ser relacionado com o jogo fora? Isso não é relevante. Agora, ele trouxe isso. Assim, a coisa mais fácil do mundo é descobrir relacionado, né? Eu já fui setorista, o pergunta pro, sei lá, qualquer pessoa, preparador físico, jogador que você tem contato, E o jogador posta que está indo para o aeroporto, talvez isso não tenha relevância. Só que ele está trazendo um treinador que tem um respaldo da torcida, é um cara muito bem quisto e tem lastro. Ele está trazendo para poder, de alguma forma, proteger ele próprio, ser uma camada de segurança para ele. Então, você note que o tanto que Granja é danoso para o Náutico, mas simplesmente o presidente do Náutico não toma uma atitude. Assim, é inacreditável. Muito bem, Atildo. Vamos passando a régua aqui neste telecast. Valeu demais aí para quem acompanhou. Quem ainda está por aí, deixa o like, super importante. Você que está vendo na versão gravada, também deixa a curtida e deixa seu comentário aí, o que você achou da atuação, expectativa para o próximo jogo contra o ABC. Enfim, vamos seguir aqui fazendo a cobertura do Náutico nesta Série C no 45 minutos. Valeu a galera que escreveu isso aqui, o João Paulo, que escreveu aqui no chat, né? O João Paulo, Chagas, o Emilton, o Diego Gonzalez, o Cláudio, enfim, para todo mundo aqui que interagiu, valeu demais. O Renato Vasconcelos, o Tony Carlson, o Michel Xavier, Luiz Silva, João Lucas, todo mundo que interagiu. O Flávio Meira também esteve por aqui. Obrigado demais, tá? Valeu, Atuzildo. Você segue lá no Tibucast, né? Quem quiser mais Atuzildo é só ir para o Tibucast agora, acompanhar a sequência, né, da análise de Náutico 0, Ponte Preta 1. Lá, Fábio, a gente vai falar mais de Eduardo Granja, então vamos para lá. Boa. Valeu, Atos. Valeu, Gabriel Costa, que esteve na direção e trabalhos técnicos. É isso. Domingão tem telecast, tá? 1h, horário pouco habitual, mas tem telecast de Grêmio e Bahia, tá? Vamos começar cedo amanhã. E na parte da noite tem telecast do esporte, né, que vai tentar a primeira vitória contra o Internacional. Tem Fortaleza em campo, tem Vitória em campo. Enfim, todas as análises aqui no 45 minutos, tratando o futebol da nossa região como ele merece. Valeu, tamo junto, até a próxima.